tudo bem? Quanto tempo, né, sem nós termos aula. Espero que estejam todos bem, de saúde. E vamos continuar rezando, seja qual for a religião, não importa. O importante é rezar, porque o Deus é um só para todos. Então vamos rezar por nossa Laranjal, para o nosso Brasil e para todos os países do mundo, né? Quanto a esses momentos difíceis que estamos passando com essa Covid. Mas se Deus quiser, vai passar, né? Vai ter um pouco de paciência, mas vai passar. Então, nós vamos na aula de história hoje ver as questões da campanha para a República. O que foi ocorrendo antes que proporcionou ainda mais? Nós vimos os movimentos que teve para se libertar. Aí libertou, aí o que vamos acontecer agora? Vai o caminho para ter a República no Brasil, né? No qual você tem um presidente, você tem uma Constituição que se deve seguir. Então nós vamos ver hoje as questões mais importantes para já em seguida ter a proclamação da República. Quais foram essas ideias? Primeiro, que ajudou muito, foi a abolição da escravatura, logicamente, isso daí já influi também. Nós vamos ver agora também a questão religiosa. Então, quando o Brasil foi proclamado a independência, teve que fazer, logicamente, Dom Pedro se tornou um imperador, mas um imperador por uma constitucional. Então, em 1824, fizeram a primeira Constituição brasileira, né? No qual o Império passou a controlar a Igreja através de patronato. Vocês vão falar, o que é isso pro patronato? Supõe-se, é o seguinte, era direito que o imperador tinha de nomear bispos para cargos públicos, para tudo. Quem nomeava era o imperador. E esses cargos eram remunerados. E também tinha o beneplácito, que era o quê? Era o direito do imperador acatar, supõe-se, aprovar ou não as ordens que vinham do Vaticano. Supõe-se viesse alguma ordem do Vaticano e o imperador dissesse não, não se cumpria. Só se ele falasse sim, aí a partir disso se cumpria a lei do Vaticano. O que aconteceu em 1872? O Papa Pio IX decidiu proibir católicos de fazerem parte da maçonaria. A maçonaria, todo mundo acha que é uma seita religiosa. Não é uma seita religiosa, né? Ela visa como se fosse os mesmos ideais da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, liberdade. No começo, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que se chama Mauá Maçonaria, que é mais fácil de vocês entenderem através desse vídeo. É muito legal. Se eu ficar falando muito sobre a maçonaria, que é muito interessante, nós vamos nos empolgar e não vamos sair daqui. Então, a maçonaria não é uma seita. No começo, eles só admitiam homens, né? Mulheres não podiam fazer parte. Hoje já podem, as mulheres, mas as mulheres não participam das reuniões. Hoje, comparando hoje, né? Hoje as mulheres não participam das reuniões. Onde é que elas participam? Quando tem algum evento, um evento beneficente para alguma coisa, né? Então as mulheres participam, né? Caso contrário, as reuniões são para os homens, né? E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que vocês vão gostar e vão entender bem sobre a maçonaria, os símbolos, como que funciona direitinho, para ser mais rápido, para a gente não se estender muito. O que aconteceu? 2 bispos, tanto o de Olinda como o do Pará, resolveram não acatar a ordem do imperador e começaram a proibir os que eram maçônicos de frequentar a Igreja Católica. Aí veio a consequência. O imperador mandou prender os 2 bispos
que foram condenados a 4 anos de prisão de trabalho forçado, mas eles não chegaram a cumprir os 4 anos. Foram 1 ano, porque quando o Caxias se tornou primeiro-ministro, ele mandou soltá-los, tirou a punição deles. Durante, acreditou-se que tinha... Nessa época, acreditou que isso tinha abalado muito a igreja e tudo. Não abalou. O Papa, nessa época, ele não tinha influência nenhuma no modo da parte religiosa dos brasileiros. Ele não conhecia se os brasileiros praticavam mesmo o catolicismo ou não. Porque hoje, se nós vemos hoje, comparar hoje no Brasil, nós temos o quê? Diretamente santos de devoção. Né? Que hoje nós temos festas em todas as partes que são de santos que não foram santificados pelo Papa. Né? Então temos também como que não reconhece, que é muito conhecido por todos, o Padre Cícero, né? Que todos conhecem, ouviram já falar. Ele não é considerado um santo, mas o que acontece? Ele é venerado assim, rezam para ele como se fosse um santo. Né? Então, o Papa não tinha conhecimento como se caminhava esse cristianismo da religião católica no Brasil. Então, o Brasil tem muitas seitas, nós temos vários tipos, né, de santos que não são considerados, e tem as festas tradicionais que nós vemos no Brasil até hoje. Né? A princípio, o que mais que eu tenho para falar? Essa briga não influenciou muito o povo, porque o povo não sabia ler e escrever. Então, mal ele teve conhecimento que tinha acontecido isso entre o imperador e o Papa, né? Isso saiu no jornal, tudo direitinho, mas como não sabiam ler e escrever, não ficaram atentos para isso. Os republicanos, o que aconteceu com essa ruptura do imperador com a igreja? A igreja era rica e muitas vezes precisava, o império precisava. Então, essa ruptura, o império não podia mais ter ajuda da igreja. Então, isso daí já é um grande avanço dos republicanos já irem torcendo para, né, aqui ó, os republicanos passaram então a acusar o imperador, né, de se intrometer em assuntos particulares da igreja e não dar liberdade religiosa. Né? Fato que contribuiu para enfraquecer a monarquia. Então, nós vimos a questão religiosa. Vou passar o filme para vocês da maçonaria. Vamos ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Conflitos com a igreja. Desde o período colonial, o poder civil e religioso estavam unidos por meio dos padroados. Padroados quer dizer, arrumava para quem queria, quer dizer, não tinha concurso público. Hoje nós temos um concurso público, no qual eu presto concurso e vou lá, eu passo e me chamam. Não, lá era quem tinha padrinho, como que fala, né? Ia lá e colocava alguém, né? Então não é como hoje. Então se chamava padroados. Uma instituição que submetia a igreja ao controle da coroa portuguesa. E após a independência da coroa brasileira, ao longo do século XIX, contudo, a igreja buscou recuperar seu poder, por exemplo, proibindo a demissão de eclesiásticos maçons, que gerava um dilema, uma vez que a elite brasileira, eu também esqueci isso, a elite brasileira, a maior parte era maçônica, né? E na década de 1870, prendeu 2 bispos que se recusaram a seguir as ordens imperiais. Situações como essa caracterizaram a questão religiosa que marcou o afastamento entre o clero católico e a monarquia. Então, não esqueci de nada, tudo bem. Vamos agora à questão militar. O exército brasileiro começou a formar-se uma luta contra as forças portuguesas que não aceitavam a independência do Brasil. E como a maioria das pessoas eram de origem humilde, eles participavam também de levantes armados contra o governo central. O que fez o imperador? Ele criou, para enfraquecer o exército, ele criou uma guarda nacional. Mas aí o que aconteceu de grande importância? Teve a Guerra do Paraguai.
Eu queria que vocês, como eu não vou fazer a pesquisa que eu poderia fazer com a maçonaria, eu gostaria que vocês fizessem uma pequena pesquisa para mim sobre a Guerra do Paraguai, tá? Porque eu não vou poder entrar nela totalmente, porque não dá tempo. Então, esse trabalho eu quero que venha junto na hora da entrega do trabalho, do material de vocês, para eu ler, para vocês saberem por que ocorreu a Guerra do Paraguai, quem ganhou com isso, que você vai ver que foi, para mim, né, vocês vão estudar direitinho, muito, né, foram situações ali de tomada de terra, o Uruguai, o Paraguai quase foi totalmente destruído, né, quase não, totalmente. Então, nós vamos ver. Aí, nesse caso da Guerra do Paraguai, como ele tinha diminuído muito o Exército Nacional, eles tiveram que o quê? Chamar tantos o quê? Escravos, brancos, pobres, todos para irem na batalha, sem preparo nenhum. Quer dizer, esses que foram para a Guerra do Paraguai, do Brasil, não tinham conhecimento e nem foram preparados para uma guerra, né? Vocês vão perguntar para mim, mulheres foram? Foram para cuidar do acampamento que se faziam, para cuidar dos feridos e tantas outras obrigações. Aí nós vamos ver o quê? Tudo bem, voltaram vitoriosos na guerra contra o Paraguai, os oficiais brasileiros passaram a defender, olhe bem, o salvacionismo, isto é, a ideia que só os militares podiam salvar a pátria das mãos corruptas dos civis. Além disso, os oficiais brasileiros entraram em contato com os ideais republicanos que perceberam que a Argentina e o Uruguai, países que eram republicanos, prestigiavam seus militares. Então, eles tiveram. Aí, o que tinha? Tinha os chamados colarinhos de couro e os casacas. Quem que era os colarinhos de couro? Eram os militares. E os casacas eram os civis. Então, nós vamos ver aí que houve vários conflitos, né? E aí, isso ocorreu e proporcionou a força militar, né? E aí, grande responsável também pela vitória da Guerra do Paraguai foi Caxias, né? Do qual deu uma formação para os civis que estavam lá, que não tinham instrução nenhuma, e voltaram. E aí também teve, a partir desses acontecimentos, muitos militares se aproximaram dos republicanos civis e com isso passaram a ter oposição à monarquia. Vamos ver se eu esqueci algum detalhe. Durante o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou uma posição marginal na política brasileira. Os baixos soldos, a rígida disciplina da corporação e a lentidão nas promoções desencorajavam os filhos da elite a seguir a carreira militar. Lógico, né? Ele não deu mais incentivo, ele criou uma Guarda Nacional. Após as vitórias brasileiras na Guerra do Paraguai, o exército saiu fortalecido como corporação. Muitos oficiais, apoiados nesse prestígio, passaram a expressar seu desejo de desempenhar um papel central na política brasileira. Na década de 1880, sucessivos atritos entre o governo e militares envolvidos em questões políticas desgastaram a relação entre o exército agora e a monarquia. Já tinha se desgastado com o quê? Com a igreja. Agora ele tinha se desgastado, eu engasguei agora. Né? Com o quê? Com o exército. Então, o que mais? A cada dia ficava mais evidente o projeto dos militares de assumir um novo papel na cena política brasileira. Né? Então, esses conflitos, tanto com a igreja, que rompeu-se com a igreja, e mesmo essa questão militar, né?
no qual o Brasil, eles voltaram com mais força ainda, né? Como eles tinham um exemplo da Argentina, que eram países republicanos, então esses militares se uniram aos republicanos também, e aí vem a força para se conseguir e proclamar a República no Brasil. E esses são os pontos que estudaremos mais à frente, né? Então, acho que era o mais importante para eu passar para você. Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe importante. Nós vamos ver que quando se reuniram no Rio de Janeiro, eles encontraram o Major Benjamin Constant, principal defensor das ideias republicanas dentro do Exército. Então, vocês já têm a imagem. Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Um trabalhinho simples, bem resumidinho, né? Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão encontrar vários vídeos sobre a Guerra do Paraguai, que vocês vão ver. No Paraguai nós temos... foi bárbaro, foi uma chacina, eu acho, né? Mas vocês vão procurar entender e tirar as conclusões. Porque nós, professores de história, somos considerados assim, né? Sempre oposição, mas não é. A gente tem que comparar o que aconteceu e quais as consequências de tudo isso. O que levou à consequência de tudo isso. Aí nós vamos entrar, a partir disso, no movimento republicano. Então, a semana que vem nós vamos estudar o movimento republicano. Ok? Obrigada, bom fim de semana, um abraço. Tchau.